Felizmente nós estamos podendo congregar, nós estamos podendo nos abraçar, mas como nós não temos aqui recurso para transmitir cultos ao vivo, resolvemos estar gravando alguns louvores. Gravei também uma mensagem, estamos transmitindo agora essa mensagem, esses louvores para você, que sirva de edificação para o seu coração, estarmos de alguma forma conectados e unidos, né, nesse espírito de comunhão. Estamos distantes de corpo uns dos outros, mas em espírito estamos unidos através de Cristo Jesus. Então, que os louvores que foram ministrados, que você vai poder assistir, seja de edificação para a sua vida, que a mensagem possa também impactar a sua vida. A minha intenção também é estar transmitindo, gravando e transmitindo algumas pequenas mensagens sobre esperança. O tema da mensagem que estou transmitindo agora é a esperança do crente, do cristão. E quero depois fazer pequenas mensagens ao longo da semana sobre esse mesmo tema, sobre a nossa esperança. O mundo está sem esperança, o mundo está num caos, numa crise, mas nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Então estarei transmitindo, que isso sirva de edificação para você. Compartilhe com mais alguém esse vídeo, que vai servir também de edificação, amém? Deixa seu like aí também no vídeo, se inscreve neste canal, para que nós possamos de alguma forma usar essa ferramenta para transmitir o Evangelho de Jesus para outras pessoas, se assim for da vontade de Deus. Faremos isso com todo prazer, amém? Esteja orando por nós, esteja orando como igreja, que Deus te abençoe e que em breve possamos estar aqui juntos novamente, para nos abraçarmos e compartilhar desse amor que está em Cristo Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer hoje aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é.
como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Graça e paz, amada Igreja do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algo da palavra do nosso Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra. Vamos ler juntos esse texto, no capítulo 5 de Romanos, do verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, esta palavra que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, e no capítulo 5 marca uma divisão aonde até então ele vem tratando da necessidade da justificação,
e o meio da justificação. Então, até o capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele está realizando a sua tese sobre a justificação, a necessidade que nós temos da justificação e o meio pela qual somos justificados, que é através da fé, a semelhança do texto do capítulo 4, onde Paulo faz uma ligação ao pai Abraão, o pai da fé. E no verso de número 3, ele vai deixar bem claro: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E no verso de número 9, ele vai também dizer: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. E nós temos lá no capítulo 1, aquele versículo que se tornou um ícone da reforma por Martinho Lutero, quando ele diz, no verso de número 17, na sua parte B do verso: o justo viverá por fé. Então é disso que o apóstolo vem tratando durante os primeiros capítulos da sua carta aos Romanos, a necessidade da justificação e o meio pela qual somos justificados. Amados, nesses versículos que nós lemos do capítulo 5, eu quero destacar, mesmo que esse não é o foco deste capítulo, mas eu quero destacar a questão da esperança, a esperança do cristão. Nesse momento em que o mundo vive de desesperança, nesse momento em que o mundo vive um caos, aonde o cristão ele busca esperança? É nisso que eu quero tratar dentro deste texto. No primeiro versículo, justificados, pois, mediante a fé. Paulo aqui vai fazer 3 declarações importantes. A primeira declaração: justificados, pois. Quem justificou? Deus nos justificou. Ele nos declarou justo. Isso é um ato conclusivo, não é um processo. Deus não está nos justificando. Fomos justificados e ponto final. Paulo ele faz uma declaração de um ato feito por Deus da justificação. Deus nos justificou e ponto final. A nossa justificação não está em um processo. Nós fomos justificados por Deus. A segunda declaração: fomos justificados mediante a fé. No versículo de número 2 também Paulo vai falar pela fé. Aqui o que representa? A fé não é o elemento da justificação, mas o veículo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve o seguinte: a fé é a mão de um mendigo a tomar posse do presente de um rei. Então, a fé não é a causa da justificação, mas é o veículo. É através dela que nós temos acesso a esta justificação. É a nossa mão que se estende a Deus para receber tão grande bênção. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele termina aqui então declarando: fomos justificados. Isso é um ato de Deus. Mediante a fé, este é o veículo da justificação. Recebemos a justificação mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2 ele vai dizer: por intermédio. Jesus é o intermediador da graça. A morte expiatória de Jesus é essa base fundamental de nossa justificação. Vejamos aqui o primeiro fruto da justificação. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele vem desde os primeiros capítulos mostrando esta obra da justificação. Primeiro, ele vai falar sobre a necessidade da justificação. Depois, ele vai falar sobre o meio da justificação. E agora, ele vai expor o fruto da justificação. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja bem que o apóstolo está dizendo paz com Deus e não a paz de Deus. Isso é importante, porque não é uma paz que nós recebemos de Deus como um sentimento, não é um mero sentimento, mas é uma paz com Deus. Isso fala de comunhão. Não somos mais inimigos de Deus, agora somos filhos reconciliados. Os irmãos podem imaginar aqui um exemplo de o estado de angústia quando nós brigamos.
com um parente, com um amigo, com um cônjuge, e esse estado de angústia, de sofrimento que ficamos porque estamos brigados, interrompemos ali o nosso laço de amizade, de confraternização, e aquilo ali nos faz passar por angústia, por sofrimento, não conseguimos dormir por este motivo. E quando vem a reconciliação, então nós somos agora, recebemos esta paz advinda da reconciliação. Então é mais ou menos isso o que o apóstolo está dizendo. Nós temos paz com Deus. Éramos inimigos, mas fomos reconciliados, ou seja, está tudo bem, estamos em paz com o nosso Senhor. Esta paz com Deus indica que fomos aceitos, perdoados, e agora podemos gozar desta bendita comunhão. Oh, que maravilha, irmãos, saber que não somos mais inimigos, não estamos mais em inimizade com Deus, mas que Deus nos aceitou através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos aceitos na presença de Deus e agora nós temos paz com Ele. Glória a Deus. O segundo fruto mencionado pelo apóstolo Paulo está no versículo de número 2, quando ele vai dizer: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. O segundo fruto da justificação é o acesso à graça de Deus. Esta palavra acesso, ela no grego é prosagog, que quer dizer introduzir alguém na presença da realeza. Então dá a ideia de permissão de entrada na presença de um rei, mediante o favor de outra pessoa. Olha que maravilha, nós tivemos acesso à graça, porque Jesus Cristo nos abriu a porta e nos apresentou ao Pai, nos introduziu à sua presença. Esse é um ato da justificação. Através da justificação, nós temos acesso à graça por Jesus Cristo. É um favor imerecido. O mérito não é nosso. Quem é o importante aqui é Jesus. É Ele quem abre a porta. É Ele quem nos leva à presença do Pai. É Ele quem nos apresenta e nos reconcilia com Deus. O terceiro fruto, no verso 2, o apóstolo vai continuar dizendo: a esta graça, nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O terceiro fruto então da justificação é o acesso ou a expectativa desta glória. Quando o apóstolo Paulo usa aqui o termo nos gloriamos, ele está expressando regozijo exultante, alegria triunfante e uma firme confiança em Deus. Então Paulo, ele tem uma alegria, ele tem um gozo triunfante, uma alegria triunfante, uma confiança em Deus, e esta alegria é pela esperança de estar diante de Deus em sua glória. A esperança aqui é uma expectativa jubilosa. Que glória é essa a que Paulo se refere? É o seu radiante esplendor de Deus, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Nesse dia receberemos um corpo glorioso e o veremos face a face. Que expectativa maravilhosa! Paulo está dizendo: eu me alegro, eu me regozijo triunfantemente, eu me alegro e eu tenho essa firme confiança nesta expectativa de que um dia estarei face a face com meu Deus, que um dia estarei na glória, que um dia esse corpo mortal se revestirá de sua incorruptibilidade. Isso que é frágil, mortal, pecaminoso, se revestirá de algo glorioso e estaremos diante do nosso Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele vai declarar: se esperamos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se a expectativa do cristão é apenas nos benefícios que podemos receber nesta vida, Paulo está dizendo: você é um miserável, você não entendeu. A maior expectativa do crente é a glória de Deus. A maior expectativa do crente é estar eternamente ao lado de Deus no céu. Essa é a nossa expectativa, a expectativa da glória. Um certo pastor visitou um irmão piedoso em seu leito de morte. E o pastor perguntou a ele: irmão, você está preparado para morrer? Que pergunta! E aquele irmão
com um semblante de gozo, de alegria, ele responde ao pastor: não, pastor, eu estou preparado para viver, eu estou indo para Deus. Que resposta! Veja a expectativa, a convicção deste crente, que no leito de morte, ele sabe que aquilo dali não é o fim, é na verdade o começo de uma nova vida. E que vida! Ele está preparado não para a morte, ele está preparado para a vida, para se encontrar com o seu Deus. E aqui, amados, nós vamos para um ponto muito importante, porque no versículo de número 3, Paulo vai fazer uma declaração que muitos no evangelho que está sendo pregado hoje não entende, não compreende. O evangelho da prosperidade não entende essa declaração. Porque Paulo vai dizer: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Que declaração! Paulo está dizendo: olha, eu me alegro, me regozijo pelo fato de um dia estar diante de Deus na glória. Mas não somente isso, mas me glorio também, me regozijo também diante das tribulações. Veja que o que Paulo está dizendo aqui é que a obra da justificação não nos prepara somente para o porvir, mas também nos prepara para vivermos uma vida vitoriosa aqui na terra. Nós nos alegramos não por causa do sofrimento. Nós não somos daqueles que se autoflagelam para agradar a Deus. Não somos daqueles que buscam o sofrimento para provar alguma coisa, para mostrar para os outros o quanto sofremos. O Senhor Jesus, ele diz: quando jejuardes, lava o rosto. Não precisamos mostrar para ninguém o nosso sofrimento. O que Paulo está dizendo não é uma alegria por causa do sofrimento, mas é uma alegria por causa daquilo que o sofrimento produz. Olha que interessante. Ele vai dizer: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. É aqui onde está o foco. Não é a tribulação em si. Não amamos o sofrimento, mas amamos o resultado que o sofrimento pode produzir na vida do crente. A palavra aqui, traduzida por tribulação, vem do grego trípisis, que quer dizer pressão. Então o apóstolo está dizendo que nós nos alegramos, mesmo diante das pressões, a pressão do mundo maligno, a pressão do diabo, da própria natureza humana, que por mais que desejamos fazer as coisas que agradam a Deus, mas como Paulo diz em Romanos 7, tem lá uma resistência que nos impede muitas das vezes de fazer aquilo que no íntimo queremos fazer. Então há uma pressão de todos os lados. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Há uma pressão. O mundo nos odeia por causa de Jesus Cristo. No latim, a palavra tribulação, ela é traduzida, ela vem da palavra tribulum. E é muito interessante essa palavra. Essa palavra, ela representa um pedaço pesado. É algo que era aplicado na debulha dos grãos. Era uma madeira pesada com cravos de ferro, de aço, e essa madeira era arrastada sobre o cereal, sobre o trigo, para debulhar, para separar a casca do grão. Olha que coisa, a didática deste ensino, como é maravilhosa. O que Paulo está dizendo: olha, as tribulações é um processo aonde Deus permite sermos debulhados, para que sejamos esculpidos a beleza de Cristo em nós, para que a beleza de Cristo seja esculpida em nós. Que maravilha! Então a tribulação, Paulo está alegre, porque sabe que o resultado da tribulação é que aquilo que não presta, aquilo que não serve, será tirado, ele será descascado e será revelado Cristo nele. Que maravilha! E aqui Paulo continua na sua didática. Ele vai agora declarar, continuando aqui o versículo de número 3, nos alegramos na tribulação, porque a tribulação produz a perseverança. A palavra perseverança vem do grego upomone, que quer dizer paciência triunfadora, vitoriosa. Olha que maravilha!
não é uma paciência acomodada, derrotista, não é aquele que está esperando morrer, não é aquele que está esperando a tragédia, não é esse tipo de paciência, é aquele que espera confiantemente no Senhor, é aquele que tem, não é uma paciência passiva, mas é uma paciência ativa, ele se move nessa expectativa de que Deus está realizando algo. No Salmo 119, verso 71, o salmista vai dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Nós temos na experiência do Jó, aquele homem fiel a Deus, temente, que passou por uma debulha, foi esmagado, todo sofrimento, sabemos da história, mas lá no fim do livro de Jó, Jó vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amados, essa é a perseverança do crente, o resultado da perseverança, quando perseveramos pacientemente no Senhor. Paciência essa triunfante, paciência essa vitoriosa, não é aquela paciência que leva a pessoa para a depressão, é a paciência na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Esta paciência vai gerar em nós o seguinte resultado: a perseverança produz experiência. Então, na nossa paciência, nessa paciência triunfante, será gerado em nós experiência. A palavra experiência aqui vem do grego dokime, que quer dizer algo provado e aprovado. O exemplo dessa palavra se aplica a um metal que é submetido ao fogo. A exemplo do Orígenes, quando pega o ouro e submete ao fogo para remover-lhe as impurezas. Assim podemos dizer que o metal foi experimentado e aprovado. Quando o metal passa pelo fogo, o resultado é um produto experimentado e aprovado. Conhecer a Deus experimentalmente, esse é o resultado das tribulações, que gera perseverança e que agora vai gerar uma experiência real e viva com Deus. As pessoas poderão olhar para nós e dizer: eis um homem experimentado, aprovado. E não tem outro meio de sermos aprovados se não for através do fogo, se não for através das provas. O diabo, ele tenta um homem para derrubar, mas Deus não, Deus nos prova para nos aprovar. Deus nos prova para gerar em nós um caráter aprovado à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Deus está fundindo em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amados, você tem experiência com Deus? Você, à semelhança de Jó, pode dizer: não conheço apenas de ouvir, mas conheço agora por experiência? Você tem passado por situações que o leva a conhecer Deus de perto? Amados, em vez de murmurar, nós devemos observar o que está acontecendo e buscar na situação aquilo que Deus está querendo realizar em nossas vidas e sermos pacientes. E na paciência, no seu fruto, vai ser gerado em nós uma experiência marcante, que podemos, no final dessa trajetória, olhar para trás e dizer: realmente fui experimentado e fui aprovado por Deus. Esse é meu desejo para a sua vida. E aqui, amados, chega num ponto importante. O resultado de todo esse processo, que começou na tribulação, que passou para a perseverança, que gerou a experiência, vai agora gerar o seu fruto final, que é a esperança. A palavra esperança, ela vem do grego elpis, que quer dizer expectativa jubilosa. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso do 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Amados, a esperança do crente não é uma esperança vazia de propósito, não é uma esperança vazia, é uma esperança viva. A nossa esperança, ela não é uma esperança que olha para uma possibilidade, não é uma esperança que olha para algo que possa acontecer lá na frente. A nossa esperança é uma certeza. Ela não olha para uma possibilidade, ela olha para trás e verifica na cruz de Cristo que nós temos uma certeza de que Deus irá fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Ele provou o seu amor por nós. Esta é a esperança do crente. O mundo está vivendo um caos, mas isso não compete ao cristão, porque o cristão, ao olhar o que acontece no mundo, ele eleva os seus olhos ao alto e vê que o seu Deus reina. O seu Deus está no controle de todas as coisas. O seu Deus, Ele é supremo, Ele domina, Ele governa. Então, amados, não há por que nos perturbar. Essa é a nossa esperança. Quem tem essa esperança, ele não se desespera da vida, porque a sua esperança está colocada em Deus. No versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, esta esperança, ela não nos deixa confundido, não nos deixa em dúvida, porque nós temos um selo. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? O amor de Deus é derramado sobre nós. Diante desta verdade, de que Deus nos ama e que este amor foi derramado, é uma efusão de amor que é impetrada em nós. Diante desta certeza, desta convicção, nós não ficamos mais em dúvida, estamos seguros na nossa esperança. Estamos perfeitamente seguros e convictos daquilo que Deus está fazendo. Esse amor, amados, não se baseia em nossos méritos, glória a Deus por isso. Ele não se baseia nos nossos méritos, mas no próprio Deus. Deus não nos ama porque viu em nós algo para se apegar. Se você observar os versículos de 6 em diante, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos fracos e ímpios. No versículo de número 8, o apóstolo vai dizer que nós éramos pecadores. No versículo de número 10, o apóstolo vai dizer que nós éramos inimigos. Essa é a nossa situação. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E diante de toda essa situação de distanciamento de Deus, o apóstolo vai deixar bem claro, mesmo assim, Deus prova o seu amor para conosco. O amor de Deus não é um amor apenas de palavra. Deus prova o seu amor ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, ao ressuscitar ao terceiro dia. Deus está declarando e provando o seu amor para conosco, não por mérito nosso, mas porque Deus escolheu assim, Deus decidiu assim. Deus provou o seu amor para conosco. Amados, então essa é a nossa esperança. Colossenses capítulo de número 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Deus quis fazer. Deus decidiu nos revelar estas riquezas desta glória. E que mistério é esse que foi revelado a nós? Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a esperança do crente, Cristo Jesus.
aquele que morreu pelos nossos pecados, foi feito pecado no nosso lugar, mas ressuscitou, morreu, mas ressuscitou poderosamente ao terceiro dia, nos dando a certeza de um dia estarmos também com Ele na glória. Esta é a esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. O mundo está um caos, mas nós estamos em Cristo. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. O mundo está um caos, mas nós estamos em Cristo. E em Cristo há refúgio. Em Cristo há esperança. Em Cristo há a segurança de um Deus que tudo pode, de um Deus que está no controle da história, de um Deus que está escrevendo não, mas um Deus que já escreveu, que já determinou e que nada sai fora do seu controle. Amados, eu sei que os tempos são difíceis, mas eu tenho algo no meu coração que diz que após este período turbulento, a igreja vai viver um avivamento. Nós veremos campos brancos para a colheita. Deus está mostrando a fragilidade do ser homem. Deus está mostrando a fragilidade do ser humano, o quão frágil é. E esta é a oportunidade que nós temos para falar das grandezas do nosso Deus. Que você fique firme em Jesus, que você tenha esta esperança viva no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amados, bem no final dessa mensagem faltou luz aqui na igreja e não pude estar orando ao final, e quero fazer essa oração agora por todos vocês. Amém? Fecha seus olhos. Pai querido e santo, Senhor, neste momento, Senhor, em que o mundo para, Pai querido, que neste momento nós como igreja possamos usufruir da verdadeira paz, da verdadeira esperança, Senhor, que somente há em Ti. Que em cada coração, Senhor, venha reinar a Tua paz. Que em cada lar, Senhor, possa haver a esperança de que Tu estás no controle, de que o Senhor está no governo de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, eu ministro a Tua paz, esta esperança viva que um cristão verdadeiro pode usufruir. Pai querido, assim, Senhor, que o mundo inteiro possa reconhecer que somente o Senhor reina, que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. E muitas almas possam ser impactadas, ó Pai, e que a Tua igreja possa se levantar triunfantemente nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.